Deixa eu mandar um grande abraço para o Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República. O Rodrigo Janot esteve recentemente em São Paulo participando do lançamento do livro dele, que depois que ele esteve lá numa livraria, o livro acabou vazando aí no WhatsApp, a galera teve acesso e tudo mais, e aí pro Janot, infelizmente, não foi a noite que ele estava imaginando, né? Aparentemente foram vendidos 4 livros, mas o Janot serviu para eu ter uma ideia, um parâmetro de espaço numa livraria de São Paulo, livraria da Vila, já que o Janot esperava vender 500 livros na noite de autógrafos dele. Eu falei, bom, se o Janot está esperando vender 500 livros, eu que sou ali, né, digamos, começando agora, nesse mercado literário, né, 500 livros, bom, vamos lá. Aí escolhi a mesma livraria que o Rodrigo Janot. Mas para mim a alegria, e põe alegria nisso, os 500 livros foram vendidos numa noite só, e assim, foi um espetáculo. Eu queria agradecer demais a minha tarde, noite de ontem, que foi algo inédito na minha vida, com o tamanho, obrigado. Começou quando eu entrei no táxi. Eu entrei no táxi, indo para a cerimônia de noite de autógrafos do livro Eu Sou Ricardo Boechat, que eu e o Pablo Fernandes escrevemos em homenagem ao nosso Carequinha, com 100 histórias, mais de 200 páginas. E a hora que eu entrei no táxi, tava rolando o Rapa. Bom sinal. E o Rapa tem uma relação com a gente, com o Boechat, de uma forma muito, muito intrínseca, assim, muito forte, né? E tava rolando A Vida Nunca Tem Fim. E aí eu fui de casa até a livraria, o taxista ouvindo só o Rapa. Falei, bom, esse é um presságio de que a noite vai ser bacana. E assim que eu cheguei antes do horário da abertura, né? Tava programado para 6h30, eu cheguei ali 6 horas, falei, bom, vou chegar antes pro pessoal que já tá mais cedo na fila para não, né, dar aquela adiantada. Mas não deu para dar uma adiantada, porque a fila não parou de aumentar, e aumentar, e aumentar. E aquele autógrafo que começava ali com uma dedicatória um pouco maior, para deixar o pessoal na fila menos tempo, já virou um abraço, um beijo do Barão e vamos nessa, né? Porque eu ficava angustiado de ver tanta gente lá. E a fila começou a dobrar literalmente o quarteirão. Foi. E foi uma coisa excepcional. Então, e aí você começa a receber o carinho dos ouvintes, cada um com a sua história, cada um com a sua ligação com o Boechat, com a Rádio Band News FM, gente que veio de longe, gente que veio do Paraná para a noite de autógrafos, de Santos, enfim, gente de muitos lugares diferentes que acompanham a rádio há 10, 13, 5 anos, enfim. E tinha muita gente que pegava, na fila, começava a ler, né, o livro. Então, chegou, Barão, tô na página 100. Tô adorando e tal. Gente que trazia livros para dar de presente. Enfim, foi uma noite muito especial e contou com a presença da querida Verusca, que foi lá com a Catarina e com a Valentina. Contou com a presença do nosso querido José Simão. Simão fez uma festa, né? A Mônica Bergamo foi, a Calinha foi, o Felipe foi. Enfim, foi um espetáculo. Eu queria agradecer de coração, porque a Band News FM tá no ar há 14 anos. Eu tô aqui desde antes da Band News FM ir pro ar. Eu vim contratado para esse projeto pelo André Luiz Costa, pelo Marcelo D'Angelo lá atrás. A Sheila Magalhães, nossa diretora, todos estiveram presentes ontem lá. E depois da tragédia do Boechat, no começo desse ano, né? Lógico que você fica com muita dúvida, muita incerteza, muita dor no coração. Mas assim, o carinho dos nossos ouvintes ontem foi um negócio excepcional. E por isso a Band News FM continua firme, continua recebendo todos os dias essa audiência espetacular, não só em São Paulo, como em outras partes do país. Mas esse livro foi justamente para marcar o que foram esses 13 anos do Boechat com a gente. Então, muito obrigado pelo carinho mesmo. Muita gente que foi nem conseguiu entrar, porque a fila dava voltas mesmo. Tô vendo várias crianças aqui, Barão. Muitas crianças, assim, tio Barão, tio ouço indo pro trabalho, pra escola, né, no caso, né, com a mamãe, com o papai, foi demais. E a alegria, cara, a livraria fechou 10 horas, né, então eu comecei, estava programado para 6h30, a livraria fechou às 10 horas da noite, e assim, às 6 horas já cheguei, já comecei, e assim, 10 horas fecharam as portas, e ainda assim a galera que estava na fila, todo mundo entrou, e a fila continuou lá dentro, né? Então fiquei até às 11h30 da manhã, ou seja, 11h30 da noite, uma hora e meia depois, ainda dando autógrafo. Então, pra você ter ideia do tamanho do que foi esse evento ontem aqui em São Paulo. Então, olha, não tenho palavras para agradecer,
Para você que ficou 3 horas na fila, meu, muito obrigado, meu, muitíssimo obrigado. O pessoal no final, consegui, sabe aquela coisa assim? Fui o último da fila, mas consegui. O pessoal que chegou mais cedo, então, de coração, tenho só que agradecer aos ouvintes da Band News FM. Para aqueles que foram e não encararam a fila também, muito obrigado, mas que vão saborear as histórias do nosso carequinha Ricardo Boechat. E agora fica o convite, pessoal do Rio de Janeiro, terra de Ricardo Eugênio Boechat. Estaremos lá amanhã, tomara que também os ouvintes se façam presentes na livraria da Travessa, do Shopping Leblon, a partir de sei lá que horas, mais ou menos por aí, 6h30. Todo mundo que quiser estar convidado. Dona Mercedes, um grande beijo, estará por lá, a mãe do nosso querido Ricardo Eugênio Boechat. E só tenho que agradecer. Ontem, quando eu estava indo pro lançamento do livro, né, uma das histórias, das 100 histórias do Boechat que está no livro, é uma passagem dele aqui no ar, na Band News FM. É uma passagem que acabou também coincidindo com o noticiário. A gente abraça algumas causas aqui na Band News sempre que vemos que algo não está certo, né? Algo que tem que ir atrás mesmo. A gente tem esse DNA de combater qualquer tipo de situação irregular, situação que acaba prejudicando o cidadão. E ontem, quando eu estava indo para o livro, eu estava lembrando de uma das histórias que o Boechat se arrependia amargamente de ter dado espaço no noticiário para um advogado que defendeu os PMs envolvidos na morte da engenheira Patrícia Miero. A Patrícia Miero morreu há 11 anos, foi assassinada cruelmente no Rio de Janeiro. E o Boechat entrevistou em 2010 o advogado dos PMs, o Nélio Andrade, que tentou desacreditar a Patrícia, dizendo que ela era usuária de drogas, querendo dizer que ela foi a responsável pelo acidente. Então, o Boechat, todas as vezes que tocava nesse caso, ele falava o quanto se arrependia de ter dado espaço, ter dado voz para esse cidadão. E ontem, inacreditavelmente, depois de 11 anos desse frio assassinato, rolou o primeiro dia do julgamento sobre a morte da engenheira Patrícia Miero. Durante o julgamento, os peritos afirmam que não foram encontrados vestígios de DNA da vítima, nem dos policiais militares, após o desaparecimento dela, que tinha 24 anos à época. Um PM que registrou a ocorrência, o pai da jovem, também foram ouvidos no início desse julgamento ontem. Patrícia desapareceu em 2008, quando voltava para casa depois de sair de uma festa no Morro da Urca, na zona sul do Rio de Janeiro. O carro da engenheira foi atingido por tiros, foi metralhado. O inquérito aponta que ela perdeu o controle da direção, por isso o veículo caiu no canal de Marapendi, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. 11 anos. Se passaram 11 anos desse crime bárbaro. E nada. Impunidade total. Os restos mortais da Patrícia não foram encontrados até hoje. A gente vai ouvir a mãe da Patrícia, a Tânia Márcia Miero Branco de Franco, que fala sobre agora a expectativa do término, finalmente, dessa decisão da Justiça. Uma ansiedade, né? Angústia, tudo, né? Nervosismo. Mas eu quero que seja logo, entendeu? A gente ter minha vitória, com certeza, e dar um alívio no nosso coração, né? Para a memória da minha filha também, né? Que merecia isso. Então, assim, tudo uma atenção, tudo em conjunto, né? E esse é o papel nosso aqui na Band News FM, eternamente, continuar cobrando, sempre que tiver algum tipo de absurdo como esse. O julgamento vai ser retomado hoje, quando serão ouvidas as testemunhas de defesa dos policiais, os 4 agentes envolvidos no caso, Fábio da Silveira Santana, Márcio Oliveira, que estão respondendo por fraude processual. Já os agentes Marcos Paulo Nogueira Maranhão e William Luiz Nascimento foram indiciados também por tentativa de homicídio qualificado. Todos estes continuam ocupando cargos na Polícia Militar. 11 anos depois. 11 anos depois. A corporação afirmou que aguarda a decisão da Justiça para definir se os militares serão afastados ou não. Para a família da Patrícia, que representa um pouco de toda essa comunidade brasileira, fã do Ricardo Boechat, fã da Band News FM, o nosso solidário abraço e, finalmente, a gente aguarda com ansiedade o término desse caso, porque o nome da Patrícia Miero, essa engenheira que teve o carro simplesmente metralhado, perdeu o controle, caiu ali no canal de Marapendi, é mais um exemplo simples, né, de como o Estado brasileiro muitas vezes pode simplesmente acabar com uma vida de uma pessoa, acabar com uma família inteira.
Então a gente vai continuar em cima desse caso, de tantos outros que ao longo da história nosso eterno Ricardo Boechat sempre lembrou. Esse é o papel da Band News. E vamos em frente.